A, a parte anterior que estávamos vendo foi de soluções, né? O último tipo de concentração foi de soluções. E agora é o nosso conteúdo novo, que é propriedades coligativas. Geralmente são chamadas de propriedades coligativas das soluções, tá? As minhas aulas agora eu vou começar a contar de novo. Começar a aula 01, só que de propriedades coligativas, para não ficar aula 15, aula 16, a pessoa ficar perdido. Então, para cada conteúdo, eu vou começar a aula do zero. Então, aula 1, próxima aula 2 e assim por diante. Só que do conteúdo de propriedades coligativas, tá? Mais na frente, a gente vai entender o que são propriedades coligativas. Antes de iniciarmos o estudo das propriedades coligativas, vamos rever ou vamos ver algumas coisas interessantes dentro da química, tá? Possivelmente vão ser coisas que vocês já viram lá na Química 1, Química do primeiro ano, esse tipo de coisa, tá? Possivelmente será coisas que vocês já viram. Então vai ser uma revisão. A primeira coisa que vamos estudar aqui, antes de estudarmos propriedades coligativas de fato, vai ser o que acontece na evaporação dos líquidos, tá? Primeira coisa, vocês lembram lá da Química 1 que a matéria ela se organiza de três formas, né? Sólida, líquida e gasosa, né? E aí as passagens as passagens de formas de organização da matéria, ou as passagens de fases aqui, elas têm nomes especiais, né? Quando sai do sólido para o líquido é fusão, quando sai do líquido para o sólido é solidificação. E aí do líquido para o gasoso é vaporização, e quando sai do gasoso para o líquido, voltando, é condensação ou liquefação. E quando sai do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido é sublimação, né? Então aqui são os processos, são chamados processos físicos, tá? De transformação da matéria. Isso aqui vocês já viram, né? Quando a gente está estudando também processo de transformação da matéria, nós estudamos geralmente a água, por ser a molécula mais simples que a gente conhece na natureza, né? É a molécula mais simples que a gente conhece na natureza. Sabe suas propriedades, algumas de suas propriedades, né? A gente sabe, por exemplo, que a água ela transforma-se em sólido ou gelo, que a gente conhece quando está na temperatura de 0 graus Celsius. E a água ferve a 100 graus Celsius. Quando a água ferve a 100 graus Celsius, ela está entrando, ela está no processo de vaporização, né? Saindo do líquido para a fase gasosa, para a fase vapor, né? A 100 graus ocorre essa transformação. Aí, vocês também sabem, por exemplo, que uma roupa, ela fica no sol, ela seca, né? Então a água ali ela está passando da fase líquida para a fase gasosa, para a fase vapor, né? E uma lama, geralmente também. Olha os exemplos, o exemplo é totalmente absurdo, mas é isso mesmo. Quando você passa num lugar que tem uma lama, aí você, à medida que o tempo vai passando, os dias vão passando, aquela lama, geralmente ela seca, né? Ela vai secar com o passar do tempo. Desde que pare de chover, essa lama vai secar. E aí alguém fala assim, professor, mas o senhor não falou que a água só vira vapor a 100 graus Celsius? Por que que a roupa da gente, quando fica no sol, enxuga e por que a lama seca, se ali não está 100 graus Celsius? E mesmo assim está se transformando em vapor? Porque é o seguinte, mesmo não tendo a temperatura de 100 graus Celsius, essa água ela vai sofrer um processo de evaporação, tá? Que é a passagem lenta do líquido para a fase gasosa. Já quando eu coloco ali no fogão e vou ferver uma água, ela ocorre um processo de liquefação. Liquefação não, ocorre um processo de ebulição, que é a passagem rápida da fase líquida para a fase gasosa. Então, na natureza, mesmo eu não tendo a temperatura de 100 graus Celsius, a água ela está sempre passando para o estado de vapor ali na temperatura ambiente. Só que, obviamente, é uma passagem lenta, né? Você coloca uma roupa, não é rápido que ela vai ali secar rapidão. Apesar da temperatura estar bem elevada, mas ela não seca rápido, ela demora um certo tempo, porque a passagem do líquido para o vapor é lenta. Então, a evaporação dos líquidos, é isso que a gente vai estudar agora, né? Que é essa passagem do líquido, da fase líquida para a fase gasosa. Então, vamos lá. Ó. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui um estado inicial, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um líquido, no caso água, está representado aqui as moléculas de água, nesse meu líquido. E em cima eu tenho um vácuo. Esse vácuo quer dizer que em cima tem nada. Nessa condição inicial, em cima não tem nada, tá? Com o passar do tempo, aqui no meu estado final, aqui embaixo eu vou ter ainda o líquido, permanecer tendo o líquido, só que em cima vai ter um vapor, que é justamente as moléculas de líquido,
que passaram da fase líquida para a fase gasosa. Então eu vou ter aqui uma mistura. Em cima eu vou ter um vapor das moléculas de água aqui que estão entrando em processo de vaporização, saindo da fase líquida para a fase gasosa. Então, com o passar do tempo, do meu estado final, aqui em cima, que tinha vácuo, que tinha nada, agora vai ter vapor do líquido, tá? Então, você percebe que com o passar do tempo, eu vou ter essas transformações, tá? E aí tem um fato interessante. Por exemplo, como esse recipiente aqui está fechado, esse recipiente está fechado, as minhas moléculas que saíram da fase líquida e foram para a fase gasosa, elas aqui na fase gasosa, elas são moléculas que têm uma certa liberdade, tá? Vocês vão lembrar lá do primeiro ano também, ou do estudo da química do início, que a fase soda, por exemplo, o gelo, ele é uma fase mais organizada. Já o líquido é uma fase mais ou menos desorganizada, tá? E já a fase gasosa, essa é totalmente desorganizada. Ela ocupa todo o volume do recipiente. As moléculas ficam em movimentos bem aleatórios. Fase gasosa. Então, esse vapor aqui de líquido, que é a fase gasosa, as moléculas estão sempre em movimento, estão se chocando contra a parede do recipiente, contra essa rolha aqui que tampa o recipiente. Então, possivelmente com esses choques aqui entre as moléculas e contra a parede do recipiente, várias moléculas de vapor do líquido, elas podem se transformar de novo em líquido. E as moléculas de líquido se transformar em vapor. Então, fica essa seta para cima e para baixo. Já já. Essa seta para cima e para baixo, ela mostra que aqui está em incessante transformação, tanto de líquido para gás, para vapor, quanto de vapor para gás, tá? Tem essa transformação. Então, dentro aqui desse recipiente, com o passar do tempo, eu tenho tanto o processo de evaporação, que é a passagem do líquido para gás, e tenho também o processo de condensação, tá? Com o passar do tempo, com o passar do tempo, vocês vão perceber que esse processo de formação de líquido e formação de vapor, né, que essas duas setas aqui que está indicando, com o passar do tempo, essa transformação ela vai ter velocidades iguais. Tipo, a velocidade com que o vapor é formado é igual à velocidade com que o líquido é formado. Quando isso atingir, a gente vai ter um fenômeno chamado equilíbrio dinâmico. É como se a solução tivesse parada, não vai ter mais nada se transformando, mas na verdade tem. Só que a gente não vai conseguir observar a olho nu essa transformação porque a velocidade de ebulição, de evaporação, é igual à velocidade de condensação. É como se estivesse parado, mas na verdade está tendo uma transformação. Tá? Isso tudo que a gente está falando aqui é evaporação de um líquido numa garrafa fechada, tá? Esses vapores aqui em cima são chamados de vapores saturados, tá? E esses vapores saturados que estão aqui em cima, eles exercem uma pressão sobre o líquido que está aqui embaixo, tá? Porque percebe que inicialmente aqui não tinha nada e com o tempo aqui tem vapor do líquido, que são os vapores saturados. Esses vapores saturados é um gás e esse gás ele exerce uma pressão aqui sobre o meu líquido, tá? E é justamente essa pressão sobre o líquido que a gente vai estudar nas propriedades coligativas, tá? É essa pressão de vapor chamada. Então, por definição, a pressão de vapor de um líquido é a pressão exercida por seus vapores, que são os vapores saturados, quando estes estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Então, o que é pressão de vapor? Que é um conceito muito importante aqui nas propriedades coligativas. É a pressão que o vapor do líquido, ou seja, quando o líquido entra o líquido sofre vaporização, vai formar um gás aqui em cima, e esse gás, que é chamado de vapor, ele vai exercer uma pressão sobre o líquido restante que tem em cima. Essa pressão que ele vai exercer vai ser justamente a minha pressão de vapor, ou pressão máxima de vapor, tá? Mas o que eu quero que fique claro aqui é isso, que um líquido, tá? Um líquido, por exemplo, uma garrafa de água, se você colocar ela pela metade e tampar, com o decorrer do tempo, em cima daquele líquido vai ter um vapor, que é formado justamente pela vaporização da água, passagem da fase líquida para a fase gasosa. E esse vapor que é formado ali em cima, ele vai exercer uma pressão sobre o líquido restante. E é justamente essa pressão que vamos estudar nas propriedades coligativas por enquanto, tá? Outra coisa é que a influência da temperatura na pressão máxima de vapor. A pressão máxima de vapor, ela aumenta com a temperatura. Então, é basicamente isso que vocês têm que saber aqui nesse momento. É que à medida que a temperatura aumenta, a minha pressão máxima de vapor também aumenta. Essa tabela mostra isso. Ó. Você tem as temperaturas aqui, partindo do zero, deixa eu ver se eu enxergo, 0, 10, 20. E a pressão máxima de vapor aqui, o que está acontecendo com ela? Está aumentando, né? Então, a pressão de vapor aumenta com o aumento da temperatura.
E aí quando você plota um gráfico, você vai perceber que o gráfico mostra justamente isso, ó, esse aumento. Beleza? Então essa é uma informação importante. Outra informação importante é que a pressão de vapor também está relacionada com a natureza do líquido. Tá? Essa parte aqui é muito interessante para a gente. A pressão de vapor está relacionada com a natureza do líquido. Tá? Todo mundo sabe o que é o etanol, não sabe o que é o etanol? Falem aí, se vocês sabem o que é etanol. Beleza, o etanol é o álcool, tá? Que é o álcool que é vendido lá no posto de gasolina para abastecer o carro, né? Já o álcool que é utilizado geralmente como o álcool utilizado em casa, doméstico, geralmente é álcool etílico, é um álcool diferente. Um álcool diferente não, é um álcool, é igual, só que com proporção da solução diferente lá do álcool da bomba, né? O etanol, a fórmula é similar ao álcool etílico, só que a porcentagem de álcool que está presente na solução é diferente, né? O álcool lá, o etanol da bomba de gasolina é o álcool em maior quantidade, tá? E aqui ele vai comparar como que funciona a questão da pressão de vapor para o etanol, que é o álcool, e para a água, né? Vocês vão perceber que no estado inicial a gente tem aqui etanol no estado inicial e temos aqui também água no estado inicial. Após certo tempo, você vai perceber que os volumes iniciais de etanol e água eram iguais. E após certo tempo, você vai perceber que as moléculas de gás de etanol, que estão aqui em cima da superfície, é mostrado aqui, ó. E agora compara com as moléculas de gás provenientes da água. Compara. Quem que é maior, do etanol ou da água? Nessa figura aqui, após certo tempo. Ó, no início eu tenho o mesmo volume de água e o mesmo volume de etanol. E após passar certo tempo, no caso, tempos iguais, eu vou perceber o número de moléculas de gases aqui em cima da solução de etanol e o número de moléculas de gases aqui em cima da solução de água. Percebe que no etanol tem mais moléculas de gases do que de água? Ó, quando eu comparo aqui esses dois frascos, eu tenho mais moléculas de gás aqui em cima, ó. Tem mais moléculas de gás de etanol do que de água, tá? Então significa o quê? Significa que mais moléculas de etanol passaram para a fase gasosa do que as moléculas de água. Se mais moléculas de etanol passaram para a fase gasosa, significa que a pressão de vapor aqui em cima do etanol puro é maior do que a pressão de vapor da água. Por que é maior, professor? Porque aqui eu tenho mais moléculas de água presente. Então, se tem mais moléculas, elas estão exercendo maior pressão sobre a minha solução de etanol do que a minha solução de água. Tá? Outra coisa importante também a gente entender aqui, que a quantidade de líquido ou de vapores presentes, eles não têm muito a ver com a pressão máxima de vapor. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas figuras. Eu tenho uma quantidade de líquido aqui específica, certo? E tem a quantidade de vapor aqui em cima. Aqui eu tenho a quantidade de líquida menor e tenho a quantidade de vapor maior. Só que a pressão máxima de vapor, ou seja, a pressão que esses gases aqui estão influenciando sobre o meu líquido, ela não depende da quantidade de líquido ou vapor. Tá? É meio esquisito, mas realmente é verdade. E lembrando, aqui, quando eu estiver falando do mesmo líquido, tá? Eu estou falando aqui do mesmo líquido. Quer dizer que a quantidade de líquido ou de vapores saturados não influencia na quantidade da pressão máxima de vapor, tá? É isso. Vamos lá, fazer duas questões aqui rapidão para a gente finalizar aí e todo mundo ir embora. Todo mundo ir embora, se todo mundo está em casa, né? O gráfico abaixo, ele mostra, ou seja, tudo que a gente estudou até agora foi evaporação de líquidos puros, tá? A gente não falou nada de solução ainda, falamos só de líquidos puros. O gráfico abaixo mostra a variação da pressão de vapor de algumas substâncias. Então, a pressão de vapor de algumas substâncias, que a gente acabou de estudar. E esse PV é justamente pressão de vapor. Esse mm de Hg é milímetros de mercúrio, que é a unidade que mede a pressão. No eixo das ordenadas, que é o eixo Y aqui, né? Não vou nem riscar, o eixo Y. É o meu PV, pressão de vapor. E embaixo, ele mostra a relação com a temperatura, né? Embaixo tem temperaturas em graus Celsius, tá? E aí, aqui eu tenho esses números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São quem? São as substâncias, né? Substância 1, a substância 2, substância 3, substância 4, substância 5. E aqui eu tenho o quê? A variação da pressão de vapor em relação à temperatura. Na minha temperatura zero,
eu tenho aqui as minhas pressões de vapores aqui, ó, todas aqui agrupadas, tá? Então, ele pergunta qual entre essas substâncias é a mais volátil, certo? A substância mais volátil, para uma dada temperatura, é aquela que apresenta o quê? A maior. A substância mais volátil é aquela que apresenta a maior PV, maior pressão de vapor, né? Que foi isso que a gente viu aqui nesse instante, ó. Foi isso que a gente viu aqui, ó. Que quanto, aqui embaixo, ó, vale lembrar que quanto maior for a pressão máxima de vapor de um líquido, maior será a tendência dele evaporar. Ou dizemos ainda que mais volátil ele é, né? A gente viu lá no conceito. Então ele pergunta assim, ó, qual entre essas substâncias é a mais volátil? Ou seja, qual tem a maior tendência a evaporar? É aquela que tem a maior pressão de vapor para uma dada temperatura. Então vamos grifar aqui a nossa temperatura igual a 20. Vamos olhar aqui só para a temperatura igual a 20. Parece que o slide não vai querer riscar e a gente vai passar vergonha. Ah, não, deu certo. Temperatura igual a 20. Quando eu olho para a temperatura igual a 20 e comparo aqui as pressões de vapores, ó, percebe que a substância 5 está aqui, a substância 4 tem a pressão de vapor maior, a substância 3 tem a maior do que a 4, a substância 4 tem a substância maior do que tem pressão de vapor maior do que a substância 3, e aqui a substância 5 é a que tem a maior pressão de vapor. Por que, professor, que tem maior pressão de vapor? É só você traçar a linha aqui para o eixo das ordenadas, ó. E vai comparando com as outras aqui, ó. Né? Compara aqui, ó. Então, quem que tem a maior pressão de vapor? É a substância 5. Então, quem que é a substância mais volátil? É a substância 5, não, a substância 1. Né? O gráfico vermelho é a substância 1. Então, quando eu traço aqui um desenho, eu vejo que a minha pressão de vapor ele vai aumentando, ó, da 5 para 4, para 3, para 2, para 1. A 1 é que tem a maior pressão de vapor, ó, né? Quando eu traço aqui, ela está aqui nessa região, a pressão de vapor, certo? Próximo a entre 300 e 400, né? Então, qual entre essas substâncias é a mais volátil? É aquela que tem a maior pressão de vapor. Quem que tem a maior pressão de vapor? É a substância 1. Então, a resposta é a letra A. É a substância 1 que tem a maior pressão de vapor. Se ela tem a maior pressão de vapor, ela é a mais volátil. Vamos aqui para a nossa última questão, para encerrar, tá? Nossa aula. Vamos lá. Tendo em vista que o momento em que o líquido encontra-se em equilíbrio com seu vapor, né, que é justamente isso que a gente está estudando, né? Eu tenho aqui o meu recipiente, né? Aí eu tenho o quê? Eu tenho o meu líquido aqui embaixo, né? Que pode ser uma água e tal. E aqui eu tenho as moléculas de vapor em cima, né? Tá pingando aqui, tá? E aí no equilíbrio, tendo em vista o momento em que em que um líquido encontra-se em equilíbrio com seu vapor, quer dizer que a velocidade com que moléculas de líquido transformam-se em vapor é igual à velocidade de moléculas de vapor que transformam-se em líquido. Então leia atentamente as alternativas abaixo. Caramba, aqui ficou complicado para mim enxergar, mas eu vou tentar ler com calma. Então, de acordo com esse desenho que eu fiz aqui, vamos ler aqui as alternativas e vamos ver se são verdadeiras sim ou não. Vamos lá. Alternativa 1, ou afirmativa 1, né? A evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade. Isso aqui é verdade ou é falso? Quando está no equilíbrio dinâmico, ou quando está em equilíbrio, que é no caso como ele está falando aqui na questão. Isso é verdade ou é falso? É verdade. A velocidade com que ocorre a evaporação é igual à velocidade com que ocorre a condensação, que são os processos que eu falei aqui. Então, é verdadeiro. Tá? Aí na segunda, não há transferência de moléculas entre líquido e o vapor. Agora eu quero ver se vocês vão acertar essa daqui. É verdadeiro ou falso? A transferência, a transferência de moléculas entre líquido e vapor, ela continua acontecendo, só que em mesma velocidade. Por isso que a gente não consegue observar a mudança, tá? Então é isso, ó. Na 2 ele fala assim, não há transferência de moléculas entre líquido e vapor. Essa questão é falsa, porque é assim, os vapores estão transformando-se em líquidos e os líquidos transformando-se em vapores, só que a mesma velocidade, quando tem um equilíbrio. E por isso que eu não consigo enxergar essa mudança nitidamente, mas as transformações aqui estão ocorrendo. Então quando ele fala que não há transferência de moléculas de líquido entre o líquido e o vapor, isso é falso. Está tendo transferência sim, tá?
A terceira, ele fala que a pressão de vapor do sistema mantém-se constante quando está no equilíbrio, dinâmico. Verdade ou falso? Verdade. É verdade. Quando está no equilíbrio dinâmico, quando está no equilíbrio, a pressão de vapor ela permanece constante. Por que permanece constante, professor? Agora o senhor viajou, eu não estou entendendo mais nada. Porque é o seguinte, porque a quantidade de vapor que está transformando-se em líquido é igual a quantidade de líquido que está se transformando em vapor. Se você tem um equilíbrio e a mesma quantidade que vai, a mesma quantidade que volta, significa que a minha pressão de vapor não vai mudar, ela vai ficar constante. Então por isso que ela é verdadeira, tá? Outra coisa, a concentração do vapor depende do tempo. Quando está em equilíbrio, dinâmico, a concentração do vapor depende do tempo. Se na questão anterior acabou de falar que é constante, a pressão de vapor, e a pressão de vapor tem a ver com a quantidade de vapor que tem ali em cima, se a quantidade tem a ver com concentração, então quer dizer que a concentração depende do tempo? Não, a questão é falsa. Se ela está em equilíbrio, ela não depende do tempo, ela vai permanecer ali constante. Tá? A minha concentração, que tem a ver também com a própria pressão de vapor em si. Tá? Então a questão é falsa. Tá? Então a resposta não é a letra A. Incorretas. Então é a 2 e a 4. letra B. Beleza? Então